Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Caroline with Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, voltamos com a parte 2 das 7 igrejas, tá? Se você não viu a parte 1, vai lá ver, porque tem toda uma introdução e tem as 4 primeiras igrejas, tá bom? O intuito desse vídeo não é apontar nenhuma placa, denominação, ou tentar, criticar algum certo tipo de igreja. É só para pontuar, trazendo um pouco da realidade, dessas 7 igrejas que de fato existiram no passado. O Senhor estava avisando as orientações, mas também são 7 igrejas do Apocalipse que seriam tendências no fim dos tempos, tipos de igrejas que estariam no fim dos tempos, que é a nossa geração. Então é importante você se identificar. Se você tiver um tipo de igreja, você mudar sua concepção através do arrependimento e ser uma igreja diferente, ser uma igreja que de fato Deus ama. Então, assim, se ser muito difícil essa transformação, ficar na igreja, mude para uma outra igreja que de fato está ali condizente com o que é a verdade, tá bom? Então vamos continuar. A gente terminou a 4ª igreja, que foi a igreja de Tiatira, tá? E aí a gente vai continuar aqui no Apocalipse 3, tá? A gente já mudou de capítulo, por isso também que eu não quis fazer um vídeo tão longo. Agora a gente vai para Apocalipse 3, tá? Verso 1, começando com a quinta carta, que é a igreja de Sardo, tá? E aí fala o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz os que têm 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm os nomes de que vives e está morto. Vamos lá, começando aqui. Lembrando que é Jesus que está falando para essas igrejas através de uma revelação a João, que foi quem escreveu, né? Ele está falando o seguinte, aqui, nesse primeiro versículo, que como tem muita coisa, eu preciso dar uma parada. Ele escreve ao anjo da igreja, que é o líder, o pastor, quem tá ali, né, que é a pessoa responsável pelaquela igreja. Ele fala assim, quem tá falando aqui é Jesus para você, tá, igreja de Sardo? Você fala aí que é a igreja mó vivona, que é a igreja avivalistaça, que é a igreja que pega fogo. Mas peraí, você não tá vivo, você tá morto. Então, ele fala assim, ser vigilante e olha aí, tem gente que sobrou. Aproveita que as pessoas que ainda estão vivas, não deixem elas morrer. Se avivam. Pega o pouco que você tem de gente que ali tá ali de verdade, que de fato tá viva, e de fato tenta se renascer. Porque se você ficar nessa enganação, vai dar ruim. E ele fala, lembra-te, pois... Aí ele fala, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Ou seja, os únicos que estão vivos ainda, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens içados algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o teu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, aqui a igreja de Sardo é aquela igreja que a gente vê muito, tá? É aquelas igrejas que fala fogo santo puro. Aqui, nossa, aí roda. E aí faz aquela coisa. Aí você vê expulsando demônio, aquela coisa. Você fala assim, beleza, mas só tem isso. Aquelas igrejas que tem profecias que não se acabam nunca, que as pessoas nunca são membros, sempre são ali aquela fila de visitantes querendo ver o fogo descer, galera rodando. Mas o Senhor olha para aquele pessoal ali que está se dizendo que é o grande vivo, que está vivo, a igreja viva de Deus. Mas o Senhor fala, não, vocês estão mortos. Vocês não estão pregando a palavra, vocês estão fazendo um circo, um teatro. Vocês estão fazendo entretenimento, entendeu? Vocês estão ali querendo trazer a galera por uma coisa assim, falsamente sobrenatural. Vocês estão falando que a chama do Senhor tá aí, mas eu não conheço. Vocês estão mortos. Dentro de vocês, ali é só um fanatismo. É um fanatismo de, daí chega lá na casa, estão mortos, não tem vida com Deus. As suas obras não são perfeitas. Eu não acho que as suas obras são perfeitas. Vocês estão sujos. Vocês
querem fazer ali que estão vivos, apontam as pessoas, mas vocês estão sujos e mortos. Então o Senhor fala, olha, é mesmo você sendo assim, tem poucas pessoas lá, que são pessoas que de fato estão vivas, pessoas que estão ali de fato com o fogo de Deus dentro delas e elas amam isso. Eu mesmo já fui de igreja sim, gente, tá? Novamente, não vou ficar falando o nome, mas acho que pelas características vocês entendem. Já fui de igreja sim. Igrejas na qual se preocupam com as aparências, querem mostrar que tá vivo. Ai, não pode cortar o cabelo, não pode se barbear, se cuidar, rapar cabelo de sovaco, não pode se depilar. Ai, não pode usar short, não pode usar blusinha assim, ó, que mostra o braço. É tudo aparência, você quer mostrar que tá vivo, que tá ali, mas o Senhor ele não se preocupa, as obras daquela pessoa não são perfeitas. Prega ali falando sobre milhares de coisas. Não pode, o demônio vai pegar, chega em casa, bate na mulher, é grosso com a mulher, entendeu? Prega ali uma perfeição maravilhosa, que é a pessoa viva ali, mas por trás ele tá adulterando, tá roubando, tá passando perna nas pessoas. Então, esse tipo de igreja que se diz viva, o Senhor fala, não, você tá morta. Eu não acho suas obras perfeitas. Você já foi de alguma igreja assim, ou está numa igreja assim? Você vê assim, fogo e tá viva aquela igreja. Não, que igreja viva. Nossa, a gente entra naquela igreja, né? Coisa acontecendo. Mas Deus tá olhando ali, meu Deus, vocês estão mortos. Esse tipo de igreja é um tipo de igreja bem perigoso que eu considero, tá? É esse tipo de igreja e a igreja tipo estilo Pérgamo, estilo Tiatira e essa igreja de Sardo. Eu acho elas difíceis assim. A pessoa tem que ter realmente um direcionamento de Deus para poder sair desse tipo de igreja, porque são igrejas que acho que especialmente Tiatira e Sardo, sabe? Tiatira é aquela igreja que faz milhares de coisas, mas tolera idolatria, prostituição. Agora, Sardo é aquela igreja que fala, não, a gente não tolera idolatria, prostituição, mas tem outros pecados ali, né? Estão ali enrustidos, escondidos, aqueles pecados ocultos, que a pessoa só quer falar só para mostrar que é santa, mas em casa é um santanás. Então, assim, são igrejas difíceis, porque são igrejas que tem muitas pessoas que estão lá, que são pessoas boas, que às vezes acham que aquilo ali é verdadeiro, poxa, uma pela obras e a outra pela fé demais. Então, assim, é o fanático e o religioso. São duas coisas que tem que ter o direcionamento de Deus. E eu acredito que tem pessoas boas, pessoas que de fato vão ser salvas dentro dessa igreja, porque o coração delas estão voltado para Deus. O evangelho dentro delas estão muito bem estabelecidos, elas não deixam se contaminar. Mas às vezes é a igreja que elas nasceram, é a igreja que é a mais fácil, então a gente não pode julgar isso também, né? E na igreja de Sardo o Senhor fala, não, tem gente aí com vocês que não se contaminou com essas doutrinas suas aí de achar que tá vivo, mas tá morto. Pessoas que vão andar comigo de branco. Então são as pessoas que serão salvas, né? E aí a gente tem a nossa sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. Gente, quantas igrejas que você já viu? Igreja Batista da Filadélfia, Assembleia de Deus, não sei o que, da Filadélfia. Cara, é a igreja que eu mais vi, sim, igreja da Filadélfia. Principalmente nos Estados Unidos, tem muita igreja com o nome Filadélfia. E aí você vai entender por quê. No versículo 7, né, do capítulo 3 de Apocalipse, fala o seguinte: sexta carta à igreja da Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem de Deus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Nossa, muito bonito, né? Muito bonito. Só essa parte aqui já nos diz muita coisa sobre esse tipo de igreja. Eu me lembro um pouco até de Esmirna, né? Só que a Esmirna eu acho que é mais assim em relação a riqueza, propriedades, né? Aqui eu acho que quer dizer um pouco mais sobre influência
sobre até mesmo alcance do evangelho. Talvez essa igreja de Filadélfia não seja aquela igreja que consiga alcançar ou lançar, às vezes, missionários, pessoas que são evangelistas, pessoas que consigam alcançar vários lugares e fazer a obra do Senhor mesmo. Às vezes é uma igreja que não necessariamente pode ter poucos membros, mas talvez seja uma igreja que não consiga ser tão centrada nessa questão de ter força ali, sabe? Às vezes não é uma igreja que tenha bancada lá, né, na política. Às vezes é uma igreja ali que não tem tanta influência, né? Mas o Senhor tá falando, eu vou fazer essas igrejas aí que são a sinagoga de Satanás se prostrarem e saber que eu amo você, né? Saber que você tem um coração a qual eu amo, um coração voltado para mim, que faz as obras. E o Senhor continua falando aqui, na 10, como guardaste a minha palavra de paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do meu templo, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do seu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui claramente o Senhor está dizendo assim, esta é a igreja que vai ficar até o final. Que as outras igrejas, ela é uma mescla, ela tá aqui, né, nessa geração que é a última geração a qual eu acredito. Mas essa igreja é aquela que vai passar do primeiro ponto até o final. Só que o Senhor promete o seguinte para esse tipo de igreja: você guardou a palavra de paciência, então eu vou te guardar da hora da tentação. Uma tentação que virá sobre todo mundo. Qual que é essa tentação? A grande tribulação. Então tudo indica que Filadélfia será essa última igreja. Porque, igual eu tô falando para vocês, essas 7 igrejas são as igrejas do Apocalipse, igrejas que de fato existiram na Ásia, mas que seriam tendências nos últimos dias. Quem é de Filadélfia é quem será salvo. Filadélfia tem todas as características. E ela é uma igreja que ainda o Senhor vai livrá-la da tribulação. O Senhor vai falar, você não vai sofrer, você guardou a minha palavra. Você esperou todo esse tempo por mim, você dedicou a sua vida por mim, a pregar meu evangelho, você está lá, mesmo tendo pouca força, você lutou. Então agora eu vou lutar por você, eu vou te guardar desse momento. Então tudo acredita que Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada, que não vai passar pela tribulação. É a igreja que todo mundo quer estar. Mas será que somos essa igreja? Será que de fato estamos demonstrando que estamos na igreja de Filadélfia? Novamente, não é sobre placa, não é sobre denominação. Às vezes você pode estar numa igreja que não é Filadélfia, entendeu? Uma igreja que talvez seja Esmirna. Então você vai sofrer. Às vezes você pode estar em uma outra igreja que seja Pérgamo, Sardo. Então, assim, essa igreja é o exemplo da igreja do final, que é a igreja que, de fato, quando o Senhor fala lá, quem é justo continua a ser justo, quem é santo continua a se santificar cada vez mais, quem é injusto vai se fazer mais injustiça, quem é sujo vai sujar cada vez mais e vai fazer as iniquidades cada vez mais. Filadélfia é essa igreja que fala assim, não, o Senhor está voltando, eu tenho que me preparar, não, eu tenho que estar pronto para encontrar com o Senhor. Então essa pessoa que se dedica a vida ao Senhor e que no final dos tempos ela se apega mais com o Senhor vai livrar ela da tribulação. É uma igreja na qual, se a gente não tá, a gente tem que estar, gente. Mesmo que a nossa igreja não seja essa, a gente tem que se transformar nessa igreja. E se aquela igreja ali tiver totalmente contrária, né? Não tiver aquelas pessoas ali que você consiga falar, não, pelo menos tem essas pessoas aqui que vão ali me ajudar a pregar o evangelho certo, que vão ali me ajudar a liderar essa parte, de fato falar o amor de Deus e que não vai te ajudar, que vai te jogar ali no engano, aí sim. Agora, quando é uma igreja que não tem totalmente nada a ver, você tem que trocar de igreja, gente. Às vezes realmente você precisa. Denominação, né, que eu falo. E a última igreja, que é a igreja assim, mais bombástica, a mais polêmica. E eu acho que assim, Filadélfia é uma igreja que a gente vê, mas é uma igreja, tipo assim, com menor expressão. A gente não vê tantas Filadélfias. Mas essa igreja aqui, essa igreja, eu consigo enxergar ela em todos os lugares. Eu acho que assim,
Todas as igrejas que têm as características ruins, elas vão culminar nessa igreja que é a famosa, a famigerada igreja de Laodiceia. Todo mundo já ouviu falar de Laodiceia, né, gente? A carta de Laodiceia é um dos textos bíblicos que me deixa mais assim, meu Deus, será que eu tô sendo a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia tem um trecho muito forte, muito pesado e que mostra algo que eu descobri há pouco tempo, assim, desde quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, que eu fui descobrindo isso, e que eu era, de fato, igreja Laodiceia, que agora eu tô buscando ser igreja de Filadélfia, para poder comentar um pouco mais sobre ela. Ela vai segurar a gente um pouco mais. E é o seguinte, 7ª carta, a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras. Não é frio, não é quente. Ai, quem dera se você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ai, como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos que eu amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouças o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a igreja final, gente. É a igreja que a gente mais vê. O que significa não ser quente e nem frio? Igrejas que são frias espiritualmente. Você não vê mais nada acontecendo ali naquela igreja, sabe? É aquela igreja que tá ali, você senta ali, você sai do mesmo jeito que você entrou, não tem oração, não tem pregação direito. É aquelas igrejas assim, balela, pra enganar, sabe? Tem várias igrejas, daquelas que eu já mencionei, que tem esse tipo de ensino frio. Os irmãos, eles não são avivados. E tem igreja quente, são os irmãos avivados, que estão de fato com o coração pegando fogo, de amor, de esperança, e tem tudo de bom ali, estão com o Espírito Santo sobrevoando sobre eles. E aí ele fala para essa igreja de Laodiceia, você não é quente nem frio, você é morno. É o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Está no muro. Ah, eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja eu vou pro inferno, né? Então eu vou na igreja, mas eu abandonar pecado de estimação, nem... Às vezes não é nem um adultério. Isso que é pior, às vezes não é um adultério, às vezes não é uma prostituição, mas às vezes são pequenas concessões, pequenas legalidades que faz com que Satanás entre na vida dessa pessoa e essa pessoa cometa pecados que talvez ela iria mais longe do que ela jamais pensou. Vou dar um exemplo. São aquelas igrejas que as pessoas estão lá, ai, nossa, ou igreja assim, não, a gente não tem esse negócio, a gente também nem é tradicional, frio, e também nem é pentecostal, quente, a gente é aqui meio termo, né? São aquelas igrejas, são as igrejas, eu consigo enxergar, elas são as igrejas que estão mais crescendo hoje em dia, são as igrejas que você vê o mundo entrando na igreja. A gente vê muitas igrejas assim. Para mim, o tipo de igreja que está mais crescendo hoje em dia é esse tipo de igreja. De fato, não é uma igreja porta larga, vamos dizer assim, de, olha, vem porta larga. Não é esse tipo de igreja que anuncia que é porta larga, mas ela é porta larga. Porque toda vez que você considera que existe neutralidade no mundo espiritual, você considera assim, não, eu não tô tão chegada a Deus assim, mas também não tô no diabo, não. Tá assim. Porque o diabo, ele tá ali em tudo que não é Deus.
o neutro não é Deus, então o diabo tá ali. Quando fala, crente no muro, o muro já é do diabo. Porque o Senhor tá falando assim, vem filho, desce pra cá. O diabo fala, não, pode ficar aí mesmo, seja morno. Não precisa de adorar a Deus, e também não precisa de adorar o diabo. Só fica ali no meio termo, sabe? Passa perna no serviço. Tem, às vezes ali, ver um amigo ou ver alguém ali no pecado, fala, deixa, não vou ficar falando nada não. Ou às vezes fala, não tem nada a ver isso. O amor esfriou. Nada a ver, não, nada a ver, eu vou fazer isso sim. Não. Vou beber um pouquinho. Vou me prostituir um pouquinho. Sabe aquela pessoa que ela nunca é fixa? Você é frio, você é desviado? Não sou não, tô na igreja. Mas você tá fazendo isso? Mas eu também não sou bitolada não, gente. Que mais tem? No meu serviço, às vezes eu ouço umas conversas assim, da pessoa falando assim, não, eu vou na igreja todo dia, tal. Mas você não bebe? Eu bebo. O Senhor não quer que eu tire todos os meus prazeres da minha vida também, não, mãe. Só por isso eu sou do capeta? Eu não sou do capeta. O Senhor também bebeu, nada a ver. O Senhor fala, venha como estás. Gente, meu Deus do céu, é o que mais tem. As pessoas estão na igreja e elas não querem mudar, elas querem trazer o mundo pra igreja. E você vê a igreja igual show, tocando música do mundo dentro da igreja. Tá? Laodiceia é uma igreja perigosíssima, que muitos de nós ou já passou, ou está na igreja, ou ainda passará. Então a gente tem que tomar cuidado para identificar e saber sair na hora certa, porque esse tipo de igreja é o tipo de igreja que vai pro inferno. Tá? Claro que tem pessoas ali que podem ser salvas se elas se arrependerem. Laodiceia é a única igreja que o Senhor não fala que tem ninguém salvo lá, você já percebeu? Porque aqui, ó, lá em Éfeso, o Senhor fala, olha, porém existe que aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O Senhor fala, tem alguns de vocês aí que de fato tá ali fazendo com que esse povo mentiroso seja revelado, que se opõe às obras dos nicolaítas. Lá na Esmirna, fala aí, ó, vocês falam que é pobre, mas vocês são ricos, tem gente aí que tá fazendo viver o evangelho, por mais que vocês sofram, vocês vão sobreviver. Se vocês continuarem até o final, vocês vão sobreviver. Em Pérgamo, fala tudo de ruim de Pérgamo, mas o que salva em Pérgamo é que antes tinha testemunho fiel do Senhor, que era o Antipas. O Antipas foi morto porque ele começou a onda lá de perseguição dos cristãos, falar assim, tem que adorar a Deus, adorar a Deus. A igreja dele foi adorando e ele falou, não, eu não vou não. Então tinha alguém lá que pelo menos prestava, né? Em Tiatira, o Senhor fala que por mais que eles adoram Jezabel, tal, tem algumas pessoas lá que vão se salvar, que eles não têm essa doutrina de Jezabel. Em Sardo, o Senhor fala, vocês acho que são vivos, mas vocês são mortos. Mas tem alguém lá que de fato serão as pessoas que andarão de branco com o Senhor, de fato não se deixaram contaminar. Filadélfia vai ser toda salva, mas Laodiceia o Senhor não fala nisso. O Senhor fala assim, vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. Se vocês não se arrepender, vocês vão ser acabados. Então Laodiceia não tem um verdadeiro cristão, um cristão que será salvo, um cristão Filadélfia lá dentro, entendeu? Então, claro que tem várias pessoas que vão se dizer cristão, esse que é o problema, é isso que o Senhor fala assim, é tão repugnante que dá vontade de vomitar vocês, porque assim, meu Deus, é nojento, você não acha um justo lá dentro, você não acha uma pessoa que de fato tá ali, que de fato ama o Senhor, então é repugnante pro Senhor. Então, Laodiceia é a principal igreja do fim, gente. A igreja que será dissipada. Entendeu? A igreja que não vai ter chance para ela. Se ela não se arrepender, né? Então, assim, não tem ninguém fazendo certo na igreja de Laodiceia. É isso que eu tô querendo dizer. Não quer dizer que ela não pode ser salva. Se ela se arrepender, ela vai ser salva. Mas a característica dela já é uma igreja terrível. Se ela se arrepender, ela vai ser salva. Mas não tem ninguém lá dentro em Laodiceia que tá falando, não, pelo menos eu vou me salvar aqui. Não. Todo mundo que tá em Laodiceia, sabe? Tá compactuando o que tá acontecendo ali de errado. Então o Senhor, ele pontua muito Laodiceia. Laodiceia é o tipo de igreja que existe hoje, gente. Igreja que tá deixando o mundo entrar dentro dela. Igreja que não se importa se tá ouvindo música secular. Que não se importa de alguém estar se prostituindo. Falando, não, eu não sou tão apegada assim, nada a ver. A igreja nada a ver. Eu vou fazer um vídeo sobre o perigo do não tem nada a ver, logo após esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curta, comente,
Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha com seus amigos, me ajuda aí, dá essa focinha, tá bom? Rumo aos 100 e que o Senhor abençoe vocês, tá bom? Que vocês consigam entender, que o Espírito Santo ajude vocês a entender qual que é a igreja que vocês têm que estar e que vocês vivam e sejam de fato a igreja dentro de vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.